existem muitas obras incríveis envolvendo mundos fantásticos, dragões, criaturas mágicas e batalhas épicas. Alguns exemplos delas são obras como a série de livros As Crônicas de Nárnia ou a série e os livros de Game of Thrones, os mangás de Berserk e os quadrinhos e livros de Conan, e até mesmo os jogos de The Legend of Zelda. Porém, existem dois que se destacam como os mais famosos entre todos esses. E é claro que eu tô falando de Harry Potter e Senhor dos Anéis. Olá, eu sou Lucas Abreu e você está no Reino dos Nerds. Antes de começarmos o vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal para fazermos mais vídeos como esse. Se vocês gostaram, podemos fazer mais vídeos comparando duas obras famosas, mas isso só vai acontecer se esse vídeo tiver bastante view, likes e até comentários. Porque aí, claro, a gente vai saber que vocês querem mais vídeos assim. Bom, vou dar um tempinho para vocês deixarem o like e se inscreverem. Já deixou o like? Já se inscreveu? Ótimo, muito obrigado. Agora vamos para o vídeo. Para compararmos essas duas obras, precisamos ter critério para isso. E eles serão, o primeiro, trama principal, ou seja, o quanto que a história em si é interessante e bem escrita. Segundo, personagens, o desenvolvimento deles e o carisma. Mundo, claro, o quanto que o mundo é vivo e interessante. 4, diálogos, não precisa explicar o que são, né? Cenas marcantes, antagonistas e mensagem da história e mensagem da história, ou seja, ensinamentos, críticas sociais, etc. Vale ressaltar que aqui nós estaremos falando de maneira geral, tanto dos livros quanto dos filmes. Por isso a gente não vai se aprofundar nem nos livros por serem bem escritos, ou na direção dos filmes, porque se fosse isso o vídeo ficaria imenso. Trama principal. Bom, de um lado a gente tem a história para destruir um anel, que acaba desencadeando um épico absoluto, que é claro é o Senhor dos Anéis, que irá acompanhar a jornada de Aragorn, Gandalf, Sméagol e principalmente Frodo. Do outro lado a gente tem a história de Harry Potter, envolvendo mistérios e bruxaria. A história acompanhará a jovem Harry desde a sua infância até o final de sua adolescência. Diferente de Senhor dos Anéis, que tem uma história muito menor e mais concisa, Harry Potter se propõe a mostrar livro por livro o crescimento dos personagens, sendo assim uma história cronológica, mas não tão com um começo, meio e fim como O Senhor dos Anéis. Dito isso, eu acho que ambos têm uma história bastante interessante e envolvente. Porém, eu acho que Senhor dos Anéis tem um objetivo muito mais claro do que Harry Potter, por ser tratado como uma única grande história. Ou seja, nessa eu prefiro O Senhor dos Anéis. Personagens. Pra mim aqui não tem muito o que dizer. Os personagens de ambas as obras são bastante interessantes. Os Senhores dos Anéis carregam muito mais significado filosófico e cada um deles foi muito bem pensado por Tolkien. Porém, os de Harry Potter são mais humanos, digamos assim. Cada um cumpre bem o que o que o autor pensaram, queriam passar com a história. Então, pra mim, é um empate. Mundo. O mundo de Harry Potter é muito famoso por ser criativo e mágico, mas sinceramente, compare os mundos de Harry Potter com o mundo de Senhor dos Anéis e você vai perceber que todo esse universo criado por J.K. Rowling não é nada demais. A Terra-média criada por Tolkien tem muito mais detalhes do que Harry Potter. Tolkien fez tudo aquilo ser mais crível. Tolkien criou 12 línguas diferentes para Senhor dos Anéis, e que duas delas, inclusive, são tão completas quanto o português. Por exemplo, tendo formas de se pronunciar, letra própria e etc. Fora isso, também que Tolkien fez mapas da Terra-média. Mas não para por aí, pois nos últimos livros do universo de Senhor dos Anéis, como o Silmarillion, ele explica a criação da Terra-média. Mas isso nós não estamos considerando, já que estamos falando só do Senhor dos Anéis em si. Diálogos. Na questão dos diálogos, nenhum deles é necessariamente ruim. Acontece que os diálogos do Senhor dos Anéis são muito mais memoráveis do que os de Harry Potter. Na minha opinião, além de que Tolkien fazia diálogos muito mais complexos, discutindo sobre diversas coisas e fazendo referência a coisas como cristianismo, inclusive fizemos um vídeo sobre o cristianismo em Senhor dos Anéis, e o próprio Tolkien já disse que ele colocava assim referências à sua religião em suas obras. Porém, de maneira não muito explícita, pois ele acreditava que não se deve deixar isso roubar o lugar de sua história principal e de suas mensagens. Bom, cenas marcantes. Harry Potter tem cenas marcantes, claro. Um exemplo é quando ele chega em Hogwarts. Mas novamente eu prefiro O Senhor dos Anéis nisso. Nesse eu acho até difícil alguém não concordar. Pra mim, não há como citar ao menos uma cena de Harry Potter que consiga chegar aos pés de cenas como Gandalf gritando "Você não passará!" e se sacrificando. Ou, por exemplo, Frodo colocando o anel sem querer no pônei saltitante. E, por exemplo, também o Sméagol, né? Cenas que contêm o Sméagol. E entre tantas outras. Os antagonistas. De um lado nós temos Senhor dos Anéis com vilões como Sauron, Saruman e Sméagol. Do outro temos vilões como Voldemort e Snape.
Snape, que é meu favorito da saga inteira, tem todo um desenvolvimento para ele ser do jeito que ele é com Harry, e acaba tendo um plot twist de que na verdade ele não é um vilão, e Voldemort, por mais de que não seja tão desenvolvido e carismático quanto Snape, é um personagem marcante, principalmente pelo seu design. Sauron é um personagem também marcante pelo seu design, tanto como torre, tanto como com traje, que é muito maneiro. E Saruman é um personagem marcante pelo plot twist logo no início da saga de Senhor dos Anéis, onde ele trai Gandalf. Se dependesse só desses dois, Harry Potter venceria, mas irá dar empate por conta de um dos melhores personagens de toda a saga de Senhor dos Anéis. E eu tô falando do estranho Sméagol. Ele tem tudo que um personagem precisa ter. Ele tem desenvolvimento, ele tem uma personalidade bem definida, ele é marcante, ele carrega uma das filosofias que Tolkien queria colocar na história, que é sobre a tentação. Ele é importante para a trama, ele tem frases marcantes, o design dele é incrível e etc. Como vilão, ele também não falha, ele é mal de verdade, a ponto de você ficar com ódio dele esganando o Frodo durante boa parte da história. Bom, mensagens da história. Sinceramente, Harry Potter não é uma história tão profunda em que tem esse tipo de complexidade por conta do seu público mais jovem, que não está interessado em discutir sobre o bem e o mal, sobre a tentação, a amizade, etc. Já Senhor dos Anéis é uma obra recheada de referências de mensagem de sutileza e etc. Senhor dos Anéis é um épico que vai muito além de que apenas guerras fantásticas e sobre enfrentar apenas guerras fantásticas. É sobre enfrentar os seus medos, sobre assumir responsabilidade e sobre a tentação. É sobre o mal, é sobre assumir o bem, é sobre a paz e até sobre o cristianismo, como já falamos anteriormente. Isso é só sobre o que vi cada um. Isso é só sobre o que vi. Cada um pode ter a sua visão sobre o Senhor dos Anéis. Exatamente por ele ser tão complexo. As mensagens do Senhor dos Anéis são diversas, e a maioria tem diversas maneiras de se interpretar, deixando-as ainda melhores. Resultado. Bom, eu acho que já ficou bem claro que eu prefiro o Senhor dos Anéis. E em um placar geral ficou 7 para Senhor dos Anéis e 2 para Harry Potter. Bom, me desculpa se for fãs de Harry Potter, mas na minha opinião não tem como Harry Potter se comparar a Senhor dos Anéis. Mas, na verdade, eu acho que não interessa para uma história como Harry Potter ser boa ou não. Eu acho que ela faz tanto sucesso por memórias afetivas das personagens e por elas se projetarem em personagens como Harry Potter, que vivia no nosso mundo e vai para o mundo mágico e vive vive maravilha sem tamanho. Em algumas obras, o que interessa não é ser bom, e sim nos representar e fazer nos termos boas memórias com elas. Essa é a força dessa história, e é isso que faz elas serem tão famosas. Ou seja, não é algo ruim Harry Potter perder para Senhor dos Anéis, na minha opinião. Porque Harry Potter não tem o objetivo de ser uma obra incrível, e sim uma obra que nos marque e nos represente. E você, qual dessas duas histórias você prefere? Deixe aí nos comentários que nós queremos saber, viu? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui no vídeo, deixe nos comentários #fantasia para sabermos que você ficou até aqui. Até a próxima e tchau!